Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aquele que trouxe, abre vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Novo Testamento, Lucas, capítulo 5. Amém? Vou estar lendo para não tomar tempo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e ouviu estar 2 barcos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazede ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Feche sua Bíblia ali para cá. Aqui uma palavra em Lucas 5 muito interessante, a qual fala que Jesus ali, ele estava caminhando e a multidão o apertavam. E ali Jesus, ele avista o barco de Simão. E bem sabemos que Jesus, ele era íntimo de Simão, ele conhecia Simão bem. E ali ele entra no barco de Simão e pede para que Simão se afastasse um pouco da terra. Ele pede para Simão se afastar para ensinar. Eu já começo dizendo que eu entendo bem que Jesus, ele era apertado pela multidão. Ou seja, lá onde que ele estava, não teria como ele pregar, não teria condições. Era muita gente oprimindo ele, pedindo milagre, pedindo cura. E ele pediu para que Simão afastasse um pouco do barco da terra. E ali o que eu entendo com isso? Eu entendo que muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes você vai ter que afastar seu barco da terra e ir para alto mar. Muitas das vezes você vai ter que tirar seu barco do raso e levar ele para o fundo. Muitas das vezes Deus não está querendo nada mais do que você, do que intimidade. Muitas das vezes Deus não está querendo nada que você se aprofunde, que você vai mais a fundo. E o que Jesus tem para dizer para você na sua vida? Ele tem para dizer para a sua vida é o seguinte: vai mais fundo, não desiste. Continue seguindo firme, não desista. Vai mais fundo, você ainda dá raso, você tem capacidade demais. E ali ele ele afastou o barco e ali Jesus ensinava. Eu bem entendo que Jesus, antes de operar um milagre na vida de Pedro, ele pegou e ele pregou ali para aquela multidão que estava. Ou seja, primeiro Deus cuidou das coisas espirituais para depois cuidar do milagre de Pedro. Enquanto você está reclamando que Jesus não cuidou do teu milagre, ele já está tomando conta da sua vida espiritual. Se você tivesse entendido, você já teria dado glória. Você está falando: Jesus não faz, mas Jesus não opera. Jesus, ele não está fazendo nada. Nem que ele não está fazendo nada aqui. Primeiro ele está cuidando das coisas do reino. Primeiro ele está cuidando das coisas espirituais, para depois cuidar das coisas carnais. Não é que Jesus não está operando, é que ele está no mundo espiritual. Não é que a sua batalha está travada, é que ele está agindo no espiritual. Não é que você está apertado na prova, não é que ele não está vendo a sua dificuldade, é que ele está cuidando das coisas espirituais. E ali, logo em seguida, ele pede para Pedro se afastar e ir para alto mar. E ali eu vejo Pedro obedecendo a Jesus. E Jesus falando: Pedro, lança a rede. Jesus, mas eu já tentei, não adiantou. Pedro, lança a rede. Mas eu já fiz de tudo, é minha profissão, eu vivo disso. O sustento da minha casa vive disso. Não tem como, Jesus, eu já tentei. Jesus dizendo: Pedro, apenas lance a rede. Eu, com a minha mente de pregador, imagino isso. Pedro falando assim: Jesus, eu não consigo. Jesus, eu tenho intimidade com o meu barco, eu tenho intimidade com o mar, eu conheço, eu sei onde que peixes estão. E ele apenas dizendo: Pedro, lance a rede. Deus nessa noite não está dizendo nada mais que você, nada mais para você. Deus está apenas dizendo: ei, lança a rede. Ei, lança a rede. Não deixe você desamparar, lança a rede. Eu preciso que você pesque almas, lança a rede. Não fique parado, vai para o alto mar e lance a rede. E ali Pedro lançou a rede e ele colheu uma grande quantidade de peixe. Ou seja, para Pedro colheu uma grande quantidade de peixe, ele teve que ir para alto mar. Ele teve que sair do raso, ele teve que sair daí, ele teve que largar a multidão e ir para alto mar. O que Deus está querendo dizer para a sua vida nessa noite? Larga a multidão, larga tudo aquilo que não te faz bem e vai para alto mar. Larga todos aqueles que estão impedindo de você se aprofundar e vai para alto mar. Porque em alto mar tem peixe, raso não tem peixe, alto mar tem peixe. Não, você não entendeu. Raso não tem alma, alto mar tem alma. Aqui dentro da igreja muitas vezes não vai ter alma, mas lá fora tem alma. Lá fora tá uma pescar em aquário é muito fácil, eu quero ver pescar em alto mar. Pescar em aquário é muito fácil, eu quero ver você pescar em alto mar.
se distancia da multidão e deixa que Jesus opera na sua vida. Deixa tudo aquilo de lado, não. Deixa Deus operar na sua vida. A multidão estava oprimindo. Deus estava querendo apenas pregar e fazer um milagre na vida de Pedro. Deus estava querendo dar o sustento para Pedro. E nessa noite Deus está dizendo assim: eu não quero fazer nada mais do que cuidar da sua vida espiritual e depois cuidar do seu milagre. Eu não estou querendo fazer nada mais que isso. Só deixa eu operar, deixa eu entrar. Nem que for só um instante, deixa Deus entrar, mas deixa Ele permanecer, porque você vai ver o quão é maravilhoso estar com Jesus. Você vai ver o quão maravilhoso é Jesus operar nas nossas vidas. Você vai ver que com Jesus você vai ser muito feliz, e com Jesus você vai ter muita prosperidade. Ali a benção foi tão grande que Pedro, ele teve que chamar reforço. Ele teve que chamar outro barco, o barco que não tinha nada a ver, o barco de Pedro que estava envolvido na história. O outro barco nem sequer ele estava com Pedro, o outro barco nem sequer ele estava parado. Pedro estava lavando a rede. Não chegou o momento de lavar a rede, chegou o momento de pescar. Não chegou o momento de lavar a rede. Continue pescando, não pare, não desista, jamais desista de Cristo, porque é Ele que vai operar o seu milagre, amém? Meus irmãos, me desculpa que eu estou um pouco nervoso, porque faz tempo que eu dou saudação, e Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia, amém? O grupo Atalaia da dança já está com a oportunidade.